Fala gente, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui. E bom, como já está no título, como vocês estão vendo, hoje eu vou reagir ao ChatGPT, no caso, a inteligência artificial, criando aí uma carteira de investimentos, um portfólio de investimentos focado em longo prazo para ver se ele consegue cumprir essa função de fazer uma carteira que seja coerente, que faça sentido. Mas antes de qualquer coisa, eu já quero pedir para vocês deixarem seu like, se inscreverem no canal, ativar o sininho para não perder nenhuma notificação e também me seguir em todas as redes sociais que estão aqui na descrição do vídeo. Mas agora, sem mais delongas, bora para a tela do celular, porque eu já vou aqui falar com o ChatGPT para ver se ele consegue mandar uma coisa boa pra gente. Vamos escrever aqui: crie um portfólio de investimentos focado em aposentadoria detalhadamente. Vamos ver o que ele manda pra gente. Vamos ver. Certamente, vamos criar um portfólio de investimentos focado em aposentadoria, considerando uma abordagem equilibrada entre risco e retorno a longo prazo. Vamos ver que se deu alguma coisa boa aqui. Ações de empresas estáveis, 50%. Investir em ações de empresas sólidas e estabelecidas, preferencialmente com histórico consistente de dividendos. Exemplos: Coca-Cola, Procter & Gamble, a P&G, e Microsoft. Bom, de qualquer forma, aqui já dá para ver que ele criou uma carteira de investimentos bastante arrojada, porque logo de cara aqui já tem 50% de ações. Mesmo que sejam de empresas estáveis, é 50% de ações. E a gente tem aqui como pré-requisito que o ChatGPT colocou, preferencialmente com um histórico consistente de dividendos. Isso eu não acho que seja tão interessante numa carteira focada em longo prazo. Isso eu acho muito mais interessante numa carteira que já é bastante consolidada, já é grande, uma pessoa que já vai investir um valor que depende ali dos dividendos que estão sendo pagos nesse momento, e não necessariamente que já tenha esse histórico consistente de dividendos. É muito mais interessante para uma carteira de aposentadoria que vai ser focada no longo prazo, 20 anos, 25, 15 anos, que essa carteira tenha ações com um potencial de crescimento interessante ainda e que não necessariamente já distribuam dividendos. Eu acho que é muito mais interessante uma carteira para a maior parte das pessoas que estão focadas em aposentadoria e num prazo maior, que tenha empresas que paguem dividendos sim, mas que os dividendos sejam não necessariamente muito grandes, mas que vão aumentando ao longo do tempo, para quando a pessoa se aposentar, aí sim a empresa já ter criado ali todo o seu... já ter tido ali todo o seu potencial de crescimento e tudo mais, e agora fique nessa distribuição de dividendos para você ter a sua renda mensal ali. E outra coisa, um histórico consistente de dividendos não necessariamente quer dizer que a empresa vai ser uma boa empresa para você investir para longo prazo. Um histórico consistente de dividendos pode significar que a empresa faz alguma manobra para pagar dividendos mesmo em momentos que sejam não propícios para esse tipo de coisa. Pode ser que ela esteja distribuindo coisas que não era para ela distribuir. Então tem que ter muito cuidado com isso. A parte de empresas estáveis, empresas sólidas, ok, sem problema nenhum. Investir em empresas sólidas, lindo e maravilhoso. Pode ser uma empresa sólida, não necessariamente é uma empresa que paga muito dividendo. Tem muita empresa sólida que não distribui praticamente nada. Então aí já temos justamente um ponto de divergência aqui com o ChatGPT. Agora seguindo aqui para o próximo. Fundo de índice, ETFs, 20%. Alocação em ETFs que acompanham índices de referência, como o S&P 500, proporcionando diversificação instantânea. Exemplos: o SPDR S&P 500 ETF Trust e o iShares MSCI World ETF. No caso aqui, o SPDR S&P 500 ETF Trust é basicamente o SPY, que é um ETF que replica o S&P 500. E o iShares MSCI World ETF é basicamente um ETF da BlackRock que replica um índice de ações globais no geral, basicamente como que anda o mercado global de ações. As sugestões que ele deu não são necessariamente ruins, uma é para exposição S&P 500 genericamente, a outra é para exposição mundial genericamente. Sem problemas com isso, ok, dá para encaixar, tem carteira que dá para encaixar sem problema nenhum. 20% em ETFs também não é um problema. O único problema é que ETFs só são extremamente bem consolidados fora do Brasil. No Brasil tem muito pouca opção, e as opções que tem não são tão interessantes. Então é muito interessante que, caso você vá investir em ETFs, você, principalmente 20%, você diversifique realmente para fora do país, investir lá fora, nos ETFs que tem lá fora, porque
porque lá tem muito mais opções e com taxas de administração muito menores. Então, ok, mas tem esse porém aí. Agora, seguindo para o próximo, títulos de renda fixa. Investir em títulos de longo prazo para proporcionar estabilidade ao portfólio. Exemplos, Tesouro Direto, IPCA, no caso, Tesouro Direto e IPCA, bons de empresas com boa classificação de crédito. Ok, nenhum problema com isso, nenhum problema mesmo a respeito disso. Seguindo já para o próximo, fundos imobiliários. Adicionar diversificação por meio de investimentos em fundos imobiliários gerando renda passiva. Exemplos, fundos de investimento imobiliário de shoppings, lajes corporativas. Nesse caso aqui, ele colocou 10% de uma forma bem genérica aqui em fundos imobiliários. É interessante sim você ter fundos imobiliários, investimento imobiliário no geral, para gerar renda passiva, é bastante interessante isso numa carteira, principalmente porque isso vai acabar abaixando a volatilidade e os fundos imobiliários, né, os imóveis, tendem a se valorizar pelo menos a inflação. Então geralmente se valorizam a inflação e mais alguma coisa. No caso ele colocou aqui FIIs de shoppings e lajes corporativas, mas também tem de logística, tem fundos que simplesmente constroem imóveis para vender, tem fundos imobiliários de papel mesmo, tem fundos imobiliários de papel, né, de título de dívida imobiliário, tem vários tipos de fundos imobiliários e ok, também achei ok colocar isso aqui. Reserva de emergência, 10%. Manter uma porcentagem em ativos líquidos de baixo risco, como títulos do governo de curto prazo para cobrir despesas inesperadas. Aqui eu discordo da abordagem do ChatGPT aqui, porque eu não acho que a reserva de emergência tem que ser um percentual sobre a sua carteira inteira de investimentos. Eu acho que a reserva de emergência tem que ser um valor correspondente a X meses do seu gasto de vida. Dependendo do seu trabalho, né? Se você tem um trabalho mais estável, pode ser que você precise de menos. Se você tem um trabalho menos estável, talvez você precise de mais. E não um percentual de 10%, porque digamos que daqui a carteira foi evoluindo e ao longo de 20 anos sua carteira ficou com um tamanho de 10 milhões de reais. 1 milhão vai ser de reserva de emergência. Ninguém precisa de 1 milhão de reserva de emergência. É completamente desnecessário. Então, uma reserva de emergência percentual não faz muito sentido. Discordo aqui dessa abordagem. E, no geral, essa carteira, o balanceamento dela não faz muito sentido, né? Os percentuais em cada coisa que foram criados aqui pelo ChatGPT, eu não vejo muito sentido aqui nesses percentuais mesmo. Para mim, isso é uma coisa que deveria ser alterado, no geral, todos os percentuais aqui deveriam ser alterados, porque eu acredito que, apesar de tudo, você vai ter uma volatilidade muito grande aqui nesse portfólio e isso pode assustar a maior parte das pessoas. Pode ser que não seja tão interessante assim para 95% dos casos. Talvez tenham aqueles 5% que consigam ter uma carteira assim, mas não é o caso da maioria das pessoas e eu faria sérias mudanças no geral aqui. Agora eu vou pedir para o ChatGPT colocar ativos, né? Vamos perguntar para ele. Crie esta carteira de investimentos colocando ativos específicos. Vamos ver se ele consegue fazer isso. Vamos ver se ele vai fazer isso ou não. Conseguiu. Beleza, temos alguns exemplos de coisas aqui. Vamos ver se o que ele colocou aqui presta ou se não presta. Vamos ver. Ações de empresas estáveis. Coca-Cola. Ok, nenhum problema com Coca-Cola. Microsoft. Nenhum problema com Microsoft. Só que 50% vai ficar com isso. Então vai ficar 25% de todo o seu dinheiro na Coca-Cola. Outros 25% na Microsoft. Isso é loucura. Isso aqui é a definição de insanidade. Não tem como você colocar 25% de todo o seu patrimônio em uma única empresa. Isso é completamente arriscado de todas as formas possíveis, é extremamente arriscado, não faz o menor sentido. Você tem mais do que... você tem mais do que 10% é muito ainda. Em uma empresa só é muito, muito, muito arriscado, é muito risco que você está tomando, você vai estar diversificando muito pouco o seu patrimônio. Então, não, só essas duas empresas não. Nenhum problema com nenhuma delas em específico. Seguindo aqui para os ETFs, né? Vamos ver. Colocou aqui, foi os dois que a gente já falei, já citei já o que eu acho deles. Não tenho problema com eles também. Mas, novamente, no caso de ETFs, é até ok ter só dois aqui para 20%, 10% em cada. Cada um já tem uma diversificação gigante dentro, então ok essa parte. Títulos de renda fixa, 20%. Colocou aqui no caso Tesouro Direto IPCA. E corporate bonds, né, que são bons de empresas bem estabelecidas com classificação de crédito elevada. Isso que são basicamente títulos de dívida privados, né, debentures, por exemplo. No caso, muito cuidado
quando você vai investir em debêntures, porque não tem garantia do FGC, você tem que saber muito bem o que você está fazendo. É importante que antes de você investir numa debênture aleatória que esteja pagando bem pra caramba, é muito importante que você fique de olho se o risco daquela empresa não é maior do que você está disposto a correr. Ver se aquilo é uma empresa estável, se ela é um bonde de muita duração, porque daí é muito perigoso que você acabe ficando muito tempo exposto ao risco daquela empresa ali. Pode ser que você tome um calote no final, caso o prazo seja muito longo e a empresa comece a andar muito mal ao longo do caminho. Então, muito cuidado ao investir nisso aqui. E no caso do Tesouro IPCA, ok, sem problema nenhum. É só pegar um Tesouro IPCA que tem um prazo que faça sentido, porque tem 1 milhão de prazo lá para escolher. E no caso, não tem como eu falar qual prazo faz sentido, porque eu não te conheço, que está do outro lado da tela. É muito específico de caso a caso. Seguindo aqui no caso, para os fundos imobiliários que ele recomendou aqui, no caso foi o XPLG11, que é o XP Log FI, que ele é um fundo imobiliário de logística da XP, e o HGLG11, que é o RED Logística, né? Que é um fundo imobiliário de logística também da RED. Os dois são bons, nenhuma reclamação quanto aos dois, só que você está exposto a basicamente só um tipo de fundo imobiliário com esses dois, né? Que é fundo imobiliário de logística. Você não está investindo em nada além de fundo imobiliário de logística. E isso pode ser uma concentração muito grande em uma classe de ativo específica. Tomaria cuidado também com isso. E seguindo aqui para a reserva de emergência, ele recomendou aí o Tesouro Selic, o que é ok, não tem problema nenhum você deixar no Tesouro Selic. Tem todas as características que precisa ter para uma reserva de emergência, então nada a reclamar a respeito disso. Só o fato de que a reserva de emergência é um percentual dentro da carteira. Isso é uma coisa a reclamar, mas eu já expliquei. E bom, é isso o que o ChatGPT tem a nos oferecer. Ele dá uma ideia geral, né? Vou deixar o celular aqui de lado, mas ele basicamente dá uma ideia geral do que fazer, uma ideia geral do que são as coisas, de como montar uma alocação, só que é uma ideia bastante errônea. Eu não acho que uma carteira dessa possa ser aplicada na vida real. Muito longe disso. Tem muito ajuste a ser feito, muito ativo a ser adicionado, muitas coisas no geral a serem feitas. Apesar dele não ter escolhido ativos necessariamente ruins, foram muito poucos ativos, de uma forma que não faz muito sentido, não tem muita conexão entre eles, não tem muito balanceamento entre eles, de uma forma que vai reduzir volatilidade, você vai realmente potencializar ali o potencial de risco-retorno. Então, no geral, interessante para quem é iniciante pesquisar algumas coisinhas no ChatGPT e tudo mais, mas para você realmente levar a sério, pegar essa carteira e executar, péssima ideia, não faz isso, porque a chance de você fazer isso e dar bastante errado é muito grande, e aí não adianta você querer culpar o ChatGPT porque você quis usar uma coisa experimental para montar uma coisa que vai ser representante aí do dinheiro que você vai ter ao longo da sua vida. Então, muito cuidado. E lembrando, sou consultor financeiro, se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, tirar suas dúvidas e tudo mais, entre em contato comigo pelo Instagram, porque é por lá que eu respondo mais facilmente. Mas muito obrigado por você que viu o vídeo até aqui, espero que você tenha gostado. Dúvidas ou sugestões, deixa aqui nos comentários. Muito obrigado, até o próximo vídeo e falou!